Olá, graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui junto com os irmãos para crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Como foi anunciado de manhã, que eu hoje estaria fazendo uma live sobre um determinado assunto, né? E vamos estudar hoje, aprender com o Espírito Santo de Deus, algumas coisas que muitas das vezes são relatadas em relação à palavra de Deus, coisas que de fato não existem nas escrituras sagradas, né? Então, o meu nome é João Rodrigues, estou aqui compartilhando com vocês o Evangelho da Graça, tá? O Evangelho puro, genuíno, e o tema hoje a nossa live ela começa com um tema muito polêmico, com uma pergunta, e a pergunta existe de fato pombagira na Bíblia Sagrada? Em alguma parte da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Pacto como na Nova Aliança, na graça de Cristo, existe essa palavra pombagira, como o sistema religioso fala para as pessoas dentro das determinadas igrejas? Esse é o tema que nós iremos abordar nesta noite para crescermos em graça na presença de Cristo, tá bom? Que vocês que estão acompanhando essa live, quiser convidar os amigos, amigas, quiser compartilhar essa live com os amigos, para que a palavra de Deus chegue mais rápido ao coração de todos, tá bom? Então vamos começar sobre o tema. Onde é que é a passagem que a gente vamos meditar hoje? A gente vamos meditar em Gálatas, o capítulo de número 5, do versículo 16 em diante. Vamos de fato aprender aquilo que a palavra de Deus fala e não aquilo que o sistema religioso aplica nas pessoas. Vamos estudar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, eu acredito que todos estão entendendo. Quero dizer a vocês que o Evangelho da Graça ele está, a cada vez mais que passa, ele está alcançando aos quatro cantos da terra. Já tem pessoas até fora do Brasil pregando esse evangelho, um evangelho genuíno, puro, sem fermento, aonde que aqui não precisa você cobrar alguma coisa para poder pregar a palavra de Deus, né? Que ela é pura, fiel e verdadeira. Então o que acontece? E vai sair muitas das vezes um sonzinho de grilo, porque aqui eu estou na zona rural. Eu moro em uma zona rural, um lugar muito bem sossegado, né? Acredito que não vai atrapalhar os nossos estudos nesta noite não, tá bom? Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Você que tem Bíblia em casa e quer descobrir as verdades que são escritas na Bíblia Sagrada através do Espírito Santo de Deus, eu aconselho a você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia na passagem que nós vamos ler hoje, que é Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. Para te ensinar alguma coisa, eu apenas vou mostrar as verdades de Deus que já tem dentro dos escritos sagrados, que muitas das vezes fica oculto dos eleitos de Deus, porque o sistema religioso ele não explica as escrituras, eles confundem as escrituras, eles montam alguns tentar vender a sua ideia em cima de barganhar a palavra de Deus ao coração do ser humano. Mas o evangelho da graça, genuíno, puro, ele vem com eficácia, sem fermento. A gente abre os escritos sagrados e mostra para as pessoas, de fato, o que são verdades, é o que importa. E isso o Espírito Santo vai nos dando um entendimento e nós vamos ficando cada vez mais e mais crescendo em graça e em conhecimento pelos olhos iluminados, tá bom? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus junto comigo? Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, o Evangelho da Graça, pregado por o apóstolo Paulo aos gentios, o apóstolo do gentio, o apóstolo Paulo, tá bom? Então, olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 5, versículo de número 16 em diante. Diz assim: digo, porém, ainda, em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito,
e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Primeira coisa que a gente tem de entender aqui. Aqui o apóstolo Paulo está explicando para os cristãos na cidade de Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Dentro desse decorrer aqui, no contexto, a gente vai entender o que é que o Espírito Santo está nos conduzindo nesta noite para mostrar essas verdades. O que significa obras da carne e o que é fruto do Espírito. Aqui a gente vai entender. Aqui diz automaticamente que a carne, ela luta, ela milita contra o Espírito, sempre contra o Espírito, tá bom? Então, olha o que diz o versículo de número 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. João Rodrigues, essa lei aqui, que o apóstolo Paulo está falando para os cristãos na cidade de Gálatas, ele está falando da lei de Moisés. Ele está falando da antiga lei, do antigo pacto, dos mandamentos, do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele esclarece com pureza às pessoas essa verdade, que quem anda no Espírito não está mais debaixo da lei. E eu quero abrir aqui um parênteses e dizer nesta noite que não tem como você misturar o antigo pacto com o novo pacto. Não tem como você misturar a lei de Moisés com o evangelho da graça, com o evangelho de Cristo ressuscitado. Não tem como você misturar, porque as coisas elas vão dar errado. Então vai haver uma luta constante. Então você precisa entender que nós, da cruz para cá, nós vivemos na nova aliança, no segundo pacto, no evangelho da graça, o Cristo ressuscitado. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós não vivemos da época de Jesus de Nazaré. Não, a gente vive agora, tá entendendo? Na graça, no novo pacto, na nova aliança. O Cristo ressuscitado, o que habita dentro de nós. Então presta atenção no versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Preste muito bem atenção. Eu vou ler capítulos e versículos em parte explicando para que chegue o entendimento de todos nós, para que a gente entenda com clareza algumas coisas que alguns religiosos, alguns líderes religiosos, alguns pastores, eles dizem algumas falácias, algumas mitologias dentro de um determinado templo, dizendo que a igreja que não existe na Bíblia Sagrada. E o tema focado hoje é sobre o quê? Eles dizem, os líderes religiosos, a maioria, os pastores, dizem que quando uma pessoa ela se prostitui, que aquela pessoa só se prostituiu porque ela tem uma pombagira. Aí eu pergunto para você nesta noite, que está vendo esta live e ouvindo a explicação da palavra de Deus. Em que parte da Bíblia está escrita essa palavra pombagira? Aonde está escrito isso? Não tem. Isso não está nem no Antigo Pacto e nem na Nova Aliança. Isso não existe. Isso é mitologia. Isso é fábulas humanas. Palavras que não tem como, não tem sentido, não tem base bíblica para ensinar-se isso para a igreja de Cristo Jesus. Eles dizem que quando uma pessoa se prostitui, que ela se prostitui, ela tem uma pombagira. E eu já li a Bíblia Sagrada diversas vezes e eu não encontro esta palavra na Bíblia Sagrada. E eu encontro na Bíblia Sagrada, o capítulo 5 de Gálatas e do versículo 19 em diante, fala que as obras da carne elas são conhecidas. E a prostituição, nada mais, nada menos, ela é uma obra da carne. Ela não é fruto do Espírito, é uma obra da carne. É isso. Por que não fala essas verdades para as pessoas que ouvem o Evangelho? Porque o Evangelho da graça,
do Cristo ressuscitado, ele vem com pureza. Ele não vem de... Aqui, a palavra de Deus fala que quando uma pessoa se prostitui, é obra da carne e não é como eles dizem. Eu não sei para enganar milhares e milhares de pessoas em volta do mundo todo. Mas as verdades de Cristo, ela está chegando ao coração das pessoas que estão atentos, com os olhos iluminados. Então, quando a palavra de Deus fala, a prostituição, ela é uma obra da carne, do sistema religioso diz que é uma pombagira, automaticamente ele se torna um adversário, ou seja, ele se torna um satanás, um opositor às verdades de Deus. Deus fala que é uma obra da carne a prostituição, e eles dizem que não, é a pessoa que está possessa, entre aspas, de um espírito chamado pombagira. E eu não encontro essas mitologias, essas palavras na Bíblia Sagrada. Então, é complicado em relação a isso aí. Então, as verdades de Deus, do Evangelho da Graça, tá chegando no coração das pessoas, e os dias do sistema religioso está contado. Está contado. As pessoas estão entendendo. E, claro que eu sei que tem pessoas que de antemão não entendem, porque aprenderam errado. Muitos e muitos anos foram enganados, não vão entender assim da noite para o dia a palavra de Deus. Mas os eleitos de Deus vão entender o que está sendo falado nesta noite. Não só por mim, como outros pregadores também da graça, que pregam o evangelho da graça. Então, olha só. Porque as obras da carne são conhecidas, ou seja, todo e qualquer ser humano conhece as obras da carne. Entendeu? Você não precisa receber uma revelação sobrenatural para poder te revelar alguma coisa, que eles ficam, que Deus me revelou isso, que você está com o espírito da pombagira, que é por isso que... Não existe isso, Deus não revelou nada. A palavra de Deus, ela é revelada. O evangelho da graça é revelado. As obras da carne, elas são conhecidas. Todo e qualquer ser humano sabe disso que eu estou falando nesta noite, de acordo com a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele é bem claro em dizer isso para os crentes da cidade de Gálatas. É simples. E diz, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Tudo isso, adultério, prostituição, impureza, lascívia, não tem nada a ver com ação diabólica e espiritual. Aqui é obra da carne, são obras da carne. Pessoas que vivem nesses procedimentos aqui, nada mais, nada menos, são obras de quê? Da carne, sentimentos carnais, nada mais. Mas não tem esta palavra na Bíblia de pombagira. Mas eu acredito que você já ouviu alguém dizer esta palavra. E muitas das vezes você bate palma para essas pessoas que estão manipulando a palavra de Deus. As interpretações dos homens, eles podem interpretar da forma que quiser. Mas a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela é única. Ela é revelada de forma exata. Não tem como ter manipulações. Basta só a gente entender os escritos sagrados. Então, o versículo 20 diz, vai falar da continuidade sobre a idolatria também é uma obra da carne. A feitiçaria também é uma obra da carne. Inimizade também é uma obra da carne. Porfia, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias também é obra da carne. E todo mundo aqui sabe também o que é heresia, né? Pessoas que pregam uma verdade como se fosse a verdade absoluta, e na verdade não é, não tem fundo de verdade, não tem base bíblica. E o que mais tem hoje são pessoas falando. Eu já ouvi falar. E olha que quando essas pessoas falam isso, o sistema religioso fala isso, dentro dos determinados templos feitos por mão de homem, onde o Espírito Santo não habita, porque o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo. O templo do Espírito Santo somos nós. Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Nada de adorar ao Senhor, Criador do céu e da terra, em templos feitos por mão de homem. Não, a Bíblia diz, a palavra de Deus fala que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Lá nesses templos que são feitos
por mão de homens, lá eles dizem, porque a ciclana tá com a pombagira, é por isso que se prostitui. O fulano tá bebendo bebida alcoólica porque ele tá com Zé Pilintra. Não existe isso na Bíblia, negócio de Zé Pilintra, de tranca-rua, Maria Padilha, outras coisas que eles falam muito dentro do sistema religioso. O fulano tá com macumba, alguém fez macumba. Aonde é que está escrito isso na Bíblia Sagrada? Essa palavra macumba, aonde está? Não existe. Isso é folclore, são coisas que pessoas inventam na mente. Aí eu fico olhando, diz que eles pregam a palavra de Deus com essas mentiras camufladas. Mas que bom que existe um povo que está acordando, o evangelho da graça está expandindo. O evangelho genuíno, o que está dentro dos escritos, alinhado com os escritos. E temos de ter a humildade de cada vez mais e mais aprender com o Espírito Santo. Hoje quem nos conduz não é mais a lei de Moisés, mas quem nos conduz é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Isso é louvável. Né? Então existem mais outras coisas aqui em relação à obra da carne. Inveja, aqui também fala da inveja. Pessoas que têm inveja, né? E eu já vi em sistema religioso, muitas das vezes, o fulano está com um demônio da inveja. Isso não tem na Bíblia Sagrada. A inveja, ela é uma obra da carne. É por isso que as obras da carne, ela milita, ela luta contra o fruto do Espírito. Há uma luta constante. É como se fosse a briga de um homem interior com um homem exterior. Um puxa para algo e o outro puxa para o outro lado. Então não tem como a gente agradar a Cristo vivendo na carne, nas obras da carne. Não tem como. A gente precisa viver no fruto do Espírito Santo de Deus. É por isso que Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante, até o final desta leitura, nós vamos estar lendo essas verdades, mostrando que as obras da carne, ela luta contra o fruto do Espírito Santo. E eu quero que você entenda bem claro, como o tema da mensagem que eu já disse lá no início. Precisamos falar só o que está dentro dos Escritos, a gente não precisa inventar nada, porque é o Espírito Santo que dá o entendimento, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo que diz que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Na antiga lei, no antigo pacto, na lei de Moisés, nós éramos servos, nós éramos escravos. Agora não, nós somos filhos de doação, nós somos filhos de Cristo Jesus. E filho tem prioridade. Eu acredito que você está entendendo nesta noite estas verdades, tá bom? Olha o que diz a continuação. Então tá, inveja é obra da carne, homicídio é obra da carne, bebedice também é obra da carne, glutonaria também, e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu quero parar aqui um pouco e explicar para você. Quando eu digo nas minhas postagens que eu coloco reinando em vida, é que o reino de Deus, ele já está dentro de nós. Uma certa vez, Jesus, nos tempos de sua carne, os discípulos perguntaram para ele, os 12 discípulos, não era a igreja, eram os discípulos, perguntaram para ele, Senhor, mostra o teu reino. E ele diz assim, o reino de Deus já está no meio de vós, ou dentro de vós. Então, olha só, os que praticam a obra da carne, esses não herdam o reino de Deus. Os religiosos dizem que é um reino que ainda virá. Os futuristas dizem que ainda virá. Esse reino já está dentro de nós. E qual é o reino de Deus? É simples. Nós vamos aprender nesta noite o que é o reino de Deus. Eu não estou falando reino do céu. Eu estou falando reino de Deus. O reino de Deus, ele já está dentro de nós. Claro que alguns, muitas das vezes, ainda estão na prática... Alguns ainda estão na prática das obras da carne e não tem como. Quem está nas obras da carne não tem como praticar ou viver o reino de Deus. Não tem como. E qual é o reino de Deus, João Rodrigues? Me explica nessa noite. Na Bíblia Sagrada vai te explicar.
essa verdade? Olha o que diz lá sobre o reino de Deus, né? Aí diz assim, o versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Agora a gente vai ver o reino de Deus. Lá em cima, do 16, falou-se da obra da carne. E quem está nas práticas das obras da carne, automaticamente não vive o reino de Deus. É por isso que a gente sempre diz, Abba Pai, reinando em vida. Nós que pregamos o evangelho da graça, nós reinamos em vida, porque nós vivemos a Espírito Santo nos guia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo e não mais segundo a carne. E olha o que diz aqui o versículo 22 de Gálatas 5, 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Olha aí, que coisa linda. O fruto começa logo, né? É gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui é o reino de Deus. Nós, quando colocamos isso em nossas vidas, a gente pratica o reino de Deus. A gente pratica o amor, pratica o gozo, a alegria, paz, longanimidade, benignidade. Enfim, nós praticamos. Toda vez que nós praticamos as coisas, nós estamos praticando o reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino de Deus. É por isso que nós pregamos o evangelho genuíno sem fermento, de acordo com o que as escrituras ensinam. Então, esse reino já está dentro de vós. É por isso que Cristo, ele sempre dizia que ele é o príncipe da paz. Tá bom? Então, essas verdades que a gente está vendo aqui nesta noite através desta live, a gente não vê muitas das vezes por aí. E aí as pessoas falam que sobre o tema que foi abordado no início, né? Por que os pastores que dizem, o sistema religioso que pregam a verdade, diz que as pessoas tá com pombagira, tá com chucaveira, tá com tranca-rua, tá, é tanta coisa que eles dizem que não vou nem perder tempo tá falando isso. E eu não vejo essas palavras aí que eles dizem está nas escrituras. Ou seja, estão acrescentando e nada mais, nada menos. Apenas enrolando o povo. É só isso. Olha, aqui a gente vai prestar atenção em Gálatas capítulo 5, do versículo 22, que quem pratica o reino de Deus, quem vive o reino de Deus, não está mais debaixo da lei. Olha o que diz o versículo de número 23. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quem pratica o reino de Deus, que é aquilo que eu disse, o fruto do Espírito Santo, não tem lei para nós. Nós vivemos na graça. E quem vive na graça sabe o valor que tem o próximo, né? Sabe o valor, o carinho que a gente tem. É por isso que nós viemos às redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e colocamos a nossa face, o nosso rosto, para falar das verdades de Deus, mostrando nas escrituras. Mas vira e mexe, a gente encontra por aí alguns do sistema religioso querendo confrontar, falar alguma coisa, mas não mostra versículo bíblico, não mostra capítulo, não tem base bíblica. Gostam de confusões. E nós não trazemos a paz, explicamos para o irmão, para a irmã. Claro que nem todos vão aceitar essa verdade de Deus. Vão preferir ficar religioso prega. Mas os eleitos, as pessoas que entendem, vão ficar com a verdade que a palavra diz. Por exemplo, diz que quem pratica a prostituição é porque a Bíblia Sagrada fala que quem pratica a prostituição é uma obra da carne. Então eu vou ficar com a palavra de Deus, que é uma obra da carne. Aí a pessoa precisa eliminar, crescer em graça, crescer em conhecimento, eliminar as obras da carne e deixar que os frutos do Espírito Santo brote dentro de si, no seu intelectual, na sua mente, e passe a adorar o Senhor e em verdade. Isso
é que a gente tem que fazer. E nós que pregamos o evangelho da graça, a gente tem cuidado com isso, de compartilhar com os irmãos as bênçãos que Deus nos colocou, que são bênçãos espirituais, sem querer nada em troca, apenas entender que o irmão, que a irmã vai entender o evangelho da graça e vai seguir junto com a gente nessa carreira, reinando em vida, em plena paz e vitória. Nós vivemos de vitória em vitória. Nós somos vitoriosos, até porque Cristo Jesus já pagou o preço por tudo lá na cruz do Calvário. Quando ele cumpriu toda a lei, o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje o acesso é direto com Cristo, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, como eu disse na outra live passada, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É aqui, é no nosso coração, no nosso intelectual que o Espírito Santo habita. Isso é louvável, é muito maravilhoso. O versículo 24 de Gálatas capítulo 5 diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Que coisa linda, maravilhosa, né? Quando a gente, de fato, é de Cristo, a gente crucificou a carne. Não, quando aconteceu isso? Isso já aconteceu quando Jesus Cristo paga um preço. E hoje nós não seguimos a Cristo por opressão, por oposição. Não, nós seguimos a Cristo porque entendemos que Ele já pagou o preço de antemão e já nos elegeu para reinarmos, para viver em plena vitória com Ele, através da fé. E entendendo isso, a gente passa a brotar no nosso interior, no nosso homem interior, o fruto do Espírito Santo de Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. O versículo 25 diz assim: e se vivemos em espírito, andemos. Isso é maravilhoso. Andar em espírito é liberdade. E quando eu falo liberdade, eu não estou falando de libertinagem. Estou falando de liberdade. Cristo nos libertou da lei, da escravidão, do massacre, de que você, para ser abençoado, teria de pagar um preço. Hoje não. Nós não precisamos pagar preço para ser abençoado, até porque nós já somos abençoados de antemão. Cristo já nos abençoou. A gente não precisa pagar preço para ser abençoado. Cristo já nos abençoou. Isso que é maravilha. Isso é maravilhoso. Então, e o versículo 26? Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Isso aqui também é legal. Uma dica que eu deixo aqui para nós, irmãos, que pregamos o Evangelho da Graça. E esse Evangelho falar para os eleitos, muitas das vezes a gente quer perder o controle e muitas das vezes soltamos uma palavra que muitas das vezes até pode ofender alguém que não queria ouvir aquela palavra. Mas o Evangelho da Graça que nós pregamos, a gente precisa muitas vezes ter paciência. Não é todo mundo que vai aceitar essas verdades. Eu vejo muitas das vezes os outros irmãos que pregam também o Evangelho da Graça nas redes sociais, mesmo falando a verdade pura, o Evangelho genuíno, o Cristo ressuscitado. Eu vejo vários adébitos religiosos, defensores de placas, defensores de pastores, defensores de cantores famosos gospel, defensores de pastores famosos, criticando o irmão ou a irmã que está pregando o Evangelho da Graça. E muitas das vezes dói o coração da gente porque a gente quer que essas pessoas elas entendam o Evangelho da Graça como de fato é, como que as Escrituras mostram. Mas é só Deus que pode estar fazendo isso. Dar o entendimento, tocar no coração daquela pessoa. O anúncio a gente tem de fazer. Então, muitas das vezes, acontecem essas situações. E eu fico lembrando que eu fiquei 15 anos no sistema religioso.
fiz faculdade teológica, que para mim não serviu de nada, o que importa hoje é Cristo na minha vida. Professor de escola dominical, aprendi muitas coisas erradas e também ensinei muitas pessoas erradas. Mas no fundo ficava aquele vazio de alguma coisa. Eu começava a ver coisas na Bíblia Sagrada que quando eu ia questionar, as pessoas muitas das vezes, os meus líderes naquela época, na época de sistema, me aprisionavam, me oprimiam em relação àquilo. E chegou um tempo que eu comecei a ler as escrituras bastante e o Espírito Santo foi me dando entendimento, até que eu vi, há 2 anos atrás, um vídeo do irmão Geraldo Moraes, do Rio de Janeiro, sobre o dízimo. Claro que isso não tem nada a ver com o assunto que ele está falando, que eu estou só contando um pouquinho do meu testemunho. E da partir daí eu comecei a ouvir os vídeos que ele ia colocando, e eu comecei no canal no YouTube que ele tem, e eu comecei a ver as verdades, dominou e pronto. De lá para cá, ninguém com o sistema, e agora é servindo a Cristo em espírito e em verdade. Isso é que importa. Então, da partir daí, você começa a ter uma nova vida, você começa a ter liberdade, a liberdade de expressão, você passa a amar de verdade o teu próximo, entendeu? Nada de fazer coisas que não estão nos escritos. Eu aprendi na Bíblia Sagrada que Cristo já nos abençoou, não há necessidade atrás de bênçãos, porque nós já somos abençoados. E essas verdades mostrando aqui na Bíblia Sagrada, para meus irmãos que nos acompanham também através das redes sociais. As obras da carne, elas são cometidas e são conhecidas. Não tem nada a ver com mitologias, né, como eu estava falando. Em nenhuma parte bíblica está escrito pombagira. Os pastores falam, tá? Se a pessoa se prostituiu, porque se manifestou nela as obras da carne. Quando ela se converte a Cristo, ela deixa isso para trás e passa a viver em novidade de vida no Espírito Santo de Deus, tá bom? Eu vou finalizar por aqui essa live. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai fazer mais live pregando esse evangelho da graça. A gente tem de divulgar bastante, compartilhar com os amigos e amigas em relação a isso aí, tá bom? O próximo assunto vai ser muito importante. Eu quero também comunicar aos meus irmãos que sábado, 4 horas da tarde, haverá a nossa reunião em Cristo, adorando a Cristo em espírito e em verdade aqui na minha residência. Vai ser só graça, bênção pura, o Cristo ressuscitado, tá bom? E o assunto que a gente vai estar estudando no sábado, aqui na minha residência, vai ser sobre a primeira carta que é o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, que escreveu o evangelho da graça, né? Vai ser a primeira carta de Corinto, um assunto muito importante. A gente vai descobrir muitas verdades de Cristo dentro daquela carta ali, tá bom? Que todos fiquem na graça de Cristo Jesus. Graça e paz em nome de Cristo.